Então agora a questão 56, que diz o seguinte. Os astecas controlavam um grande império que incluía quase todo o centro-sul do México. Eu não dou conta de falar esse nome não, vamos para frente. Era uma cidade que possuía um gigantesco conjunto arquitetônico, no qual se destacavam duas pirâmides retas de base quadrada. A do Sol, aí dá as medidas dela, e a da Lua, também com suas medidas. Considerando as imagens e o texto precedentes, julgue os itens 56 e 57 e assinale que a opção correta no item 58, que é do tipo C. Então, bora lá. No item 56, exibindo a forma de pirâmide, tanto o Teatro Nacional de Brasília quanto a Pirâmide da Lua, esse item já ficou errado. O Teatro Nacional de Brasília não tem forma de pirâmide. Aqui, ó. Essa afirmação aqui, ó. Já deixou o item errado. O Teatro Nacional de Brasília é a imagem que está aqui ao lado, ó. E pirâmide tem que ter vértice. E o Teatro Nacional de Brasília não tem o vértice. Ele tem o formato de tronco de pirâmide. E você que vai fazer a primeira etapa tem que ficar ligado, tá? Com o Teatro Nacional. Eles gostam muito. Muitas vezes já apareceu em prova. Então, a parte da geometria espacial, a parte de tronco de pirâmide, você tem que estar ligado, tá? Para poder fazer. Então, só aqui já deixou errado. Mas vamos ler o item todo. Exibindo a forma de pirâmide, tanto o Teatro Nacional de Brasília quanto a Pirâmide da Lua. Tá? A Pirâmide da Lua, ele falou lá no texto, mas o Teatro Nacional não tem forma de tronco de pirâmide. Foram indicados em pedras. Até aí, ok. Com sustentação circular. Aqui é outra informação também que você não pode cravar como verdadeira. Porque eu entendo por sustentação circular a base. E uma pirâmide, um tronco de pirâmide, não tem base circular. Daqui também eu já entendo por outra informação que não é correta. E lados triangulares. Aí continua errado, porque só seriam lados triangulares se fosse pirâmide. No caso do Teatro Nacional, por não ser uma pirâmide, ele não tem lados triangulares. O lado dele aqui é um trapézio. E até a base do Teatro Nacional é em forma de trapézio também. Como que eu sei disso? Eu aprendi nas provas do PAS. Uma vez, na última prova de 2019, eles colocaram a visão superior do Teatro Nacional e mostrou lá como se fosse um desenho de uma maquete e mostrou que a base dele é em forma de trapézio. Aí que aflui em direção ao ápice, característica que indica que o caráter esotérico de ambas as construções. Bem, o item está com muitos erros, né? Um show de erros aí. O item 56 é errado. Bora para a próxima. O item 56 ele tem tanto erro que a gente até desconfia, né, das informações. Mas bora lá, eu mantive aqui o enunciado, que a gente vai precisar aqui sim fazer alguns cálculos. Então, ó, só destacando aqui o que ele fala, que eu tenho uma pirâmide do Sol com essas medidas aqui. E a pirâmide da Lua tem essas medidas. A gente ficar esperto quando estiver falando de uma e quando estiver falando da outra. Então, aqui, ó, 57. O volume da pirâmide do Sol é superior a 10 a sexta metros cúbicos. 10 a sexta é o número 1 milhão. Tá? Então, vamos fazer aqui, ó, volume de pirâmide. O volume da pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. E nós vamos calcular, então, o volume da pirâmide do Sol. E a informação do texto entregou tudo que a gente precisa. Ó, pirâmide do Sol. Como a base é quadrada, então a área da base aqui, ó, é a área do quadrado. Lado ao quadrado. Então, 225 metros de lado da base. Então, a área da base é 225 ao quadrado. Então, vamos botar esse valor aqui. 225 ao quadrado. Opa, 225 ao quadrado. 50.625. Já vamos botar aqui, ó. 50.625 vezes. A altura ele deixou aqui, bem expresso. 60, né? Pirâmide do Sol. Dividido por 3. Aqui eu já posso, ó, dividir 60 por 3, que dá 20.
E multiplicar 20 por 50.625. Vezes 20 aqui na calculadora, dá 1.012.500. Dá isso aqui, ó. 1.012.500 metros cúbicos. Então, como a afirmação falou que é superior a 10 a sexta, e 10 a sexta é 1 milhão, então o item 57 está certo. Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo de calcular. Isso aí foi volume de pirâmide, fórmula dada, todos os valores que precisavam a própria questão forneceu. Então, beleza, vamos nessa. Agora, a questão 58. Que é do tipo C. Então, a questão 58 é o seguinte. Considere que exista uma terceira pirâmide semelhante à pirâmide da Lua. Pode ficar esperto com essa informação aqui, ó. Semelhante. Considere que exista uma terceira pirâmide semelhante à pirâmide da Lua, mas de base igual à pirâmide do Sol. Nesse caso, essa terceira pirâmide tem altura. Então, ele está aqui, ó, sugerindo que nós construímos uma terceira pirâmide, mas que ela é semelhante à pirâmide da Lua e tem base com medida igual à pirâmide do Sol. Ué, Flávio, o que é isso que ele está falando? Nós vamos trabalhar com as pirâmides semelhantes. Pirâmides semelhantes é digamos assim, um corte que você faz na pirâmide, tá? Deixa eu fazer aqui um desenho. Não vai ficar o melhor dos desenhos do mundo, mas é só para a gente poder entender aqui o que está funcionando na história. Pirâmides semelhantes é assim, ó. De base quadrada. Deixa eu fazer um esboço aqui. Vai ficar bem tosco, mas vai servir para interpretar. Aqui, ó. Quando você estuda pirâmides semelhantes, o que acontece é o seguinte: é você fazer um corte nessa pirâmide por um plano paralelo à base. Aí você cria uma nova pirâmide, é um corte assim, ó, por um plano paralelo ao plano da base. Então, se na base é um quadrado, isso aqui é um quadrado também. Assim, ó. Isso aqui é uma estrutura de pirâmides semelhantes. Aí daqui dá para sair muita coisa, tá? Nisso que a gente está estudando. Em estudo de matemática. Por exemplo, aqui quando você corta, na parte de cima você tem uma nova pirâmide, só que menor, e na parte de baixo você tem o tronco de pirâmide. O tronco de pirâmide ele é surgido assim, através de um corte de uma pirâmide, e você tira a parte onde tem o vértice, que é a pontinha, que é o que eu comentei no item anterior. Tá? Mas a pirâmide semelhante ela é assim, ela é cortada, mas mantém o seu padrão. E o que ele fala na questão? Que existe uma terceira, essa é a terceira pirâmide, que ela é semelhante à pirâmide da Lua. Semelhante quer dizer, tem medidas proporcionais à pirâmide da Lua, mas de base igual à pirâmide do Sol. Então é o seguinte, como a pirâmide da Lua ela tem medidas menores, ó, 42, o outro é 60, se a base quadrada de área é 1.600, isso quer dizer que a aresta da base aqui, ó, que eu vou chamar de lado, mas é a aresta da base menor, teoricamente falando, é 40. 40 metros, né? 40 vezes 40 dá 1.600. Então, o que nós temos de medidas aqui nessa pirâmide semelhante? Eu tenho que essa aresta aqui, ó, menor, essa aqui, do corte, que veio da pirâmide da Lua, ela mede 40. Aí ele falou que essa pirâmide aqui que nós montamos, ela tem, aqui que ele falou, ó, base, mais de base igual à pirâmide do Sol. E a pirâmide do Sol tem 225 metros de lado de base, que é isso aqui. O que eu sei que essa partezinha de 100% semelhante, a pirâmide da Lua está lá dentro, então o que eu posso falar também é sobre a altura. Que é justamente a pergunta do item, né? A altura dessa pirâmide, né? Nesse caso, essa terceira pirâmide tem altura, é isso que ele está perguntando. E essa partezinha aqui, de cima, ela veio da pirâmide da Lua. Portanto, essa medida aqui, ó, pirâmide da Lua tem altura 42. Aí ficam assim.
Então, qual é o grande lance de quando você trabalha com pirâmides semelhantes? É você poder fazer a proporcionalidade entre os lados homólogos. Lados homólogos quer dizer os lados que estão do mesmo lado, que tem a mesma natureza de medida. Medidas lineares com medidas lineares, medidas de área com medidas de área, medida de volume com medida de volume, tá? Precisa de uma aula um pouquinho mais exploratória para a gente poder falar. Hoje eu vou só resolver o item, então eu vou pegar aqui o que precisa. O que ele está querendo é isso aqui, ó, a altura dessa nova pirâmide. Então vou botar aqui, ó, a altura dessa nova pirâmide. Fazer aqui é isso aqui, ó. Aqui, ó, que eu vou chamar de Hzão. Essa é a pergunta do item. Então, o que eu posso fazer aqui é como se fossem triângulos semelhantes. Na verdade, tem triângulos semelhantes rolando na história aí. Aí, o que me permite fazer é o seguinte. Eu fazer proporcionalidades. Por exemplo, se eu pegar sempre na mesma posição, se eu pegar da pirâmide menor para a pirâmide maior, eu vou ter que o seguinte, que a altura da menor é 42. E a altura da maior é o que eu quero saber, H. Então, eu posso montar uma relação de proporcionalidade assim, ó. 42 está para Hzão, assim como, a gente bota igual, como se fosse uma regra de 3. Agora eu vou pegar os lados da base. Se eu fiz menor, maior, agora menor, maior. Então eu vou pegar o lado da base da pirâmide menor, que é 40, e dividir pelo lado da base maior, que é 225. Pronto. Isso é que a gente chama de relação de proporcionalidade entre lados homólogos, tá? Para você poder trabalhar. Isso é chamado de constante, chama de constante K, que depois você pode fazer outras atribuições, tá? Mas aí você precisa de aula mais aprofundada para poder entender isso aqui melhor. Hoje aqui, o grande lance nosso, nesse momento, é resolver a prova. Então, bora resolver a prova. Até para você ter noção do que você precisa, de fato, focar e estudar. Então, ó, multiplicando cruzado aqui, você tem 40 Hzão igual 225 vezes 42 dá 9.450, então 9.450. Deixa eu só conferir, 225 vezes 42, isso, dividido por 40. Já que está aqui, já vou aproveitar e fazer logo. Dividido por 40, então o Hzão aqui ficou em 236,25. 236,25 metros. Então, ó, determinamos a altura dessa nova pirâmide, né, da pirâmide maior. Ela tem a altura igual a 236,25 metros, o que destoa da forma como eles elaboram as provas, tá? Normalmente, os nossos resultados são muito próximos do que eles colocam na elaboração dos itens. E aqui ele está usando o número 60 como altura. Está muito distante esse 236. Quando é assim, a gente até desconfia que possa estar errado. Mas aqui os cálculos não estão errados. Eu desconfio que ele usou esse valor 60 pensando que alguém poderia errar alguma parte do cálculo que geraria esse valor. Tá? Só pode, porque está muito discrepante. E eles não costumam elaborar assim, não. Isso aqui é tipo meio uma exceção da banca. Mas, já que minha altura é tipo 236, é inferior a 60? Não. Então, tudo que ele falar inferior a 60 aqui está fora, tá? Esse aqui e esse aqui, a gente nem lê, para não perder tempo. Aí tem superior a 60 nos itens C e no item D. Beleza, superior a 60? Ok. No D, superior a 60? Ok, pode ser uma dessas duas. Aí tem mais um complemento aqui que nós vamos analisar para saber qual é a melhor alternativa. E a razão é divisão, tá bom? Ó, superior a 60 metros e a razão, uma divisão entre a altura e o comprimento do lado de sua base, a altura e o comprimento do lado de sua base que ele está falando é dessa que a gente calculou. É igual à mesma razão, altura e comprimento, para a pirâmide da Lua. Então, bora conferir isso aí. Então, a razão, uma divisão entre altura e comprimento. Qual foi a altura que eu cheguei nessa pirâmide? 236,25. Eu vou ter que dividir uma razão, comprimento do lado da base. O comprimento do lado da base é 225. Quanto que dá essa razão? 236,25 dividido por 225. Dá 1,05. Vou botar o resultado aqui. E ele falou que vai dar a mesma razão, né? É igual a mesma razão
para a pirâmide da Lua. Vamos pegar aqui na pirâmide da Lua, a altura da pirâmide da Lua. É essa que a gente usou aqui em cima, né? 42 é a altura, né? Isso, 42 sobre 40, que é o comprimento do lado. Então, quando eu faço 42 e divido por 40, também dá 1,05. Então, quer dizer, essa afirmação do item C está toda correta. Toda correta. Que é a resposta. Vamos até marcar aqui, ó. É a resposta. Né? Tudo que ele falou aqui está correto. A gente calculou, a altura da nova pirâmide é maior do que 60. A razão entre a altura dela e o lado da base deu 1,05, que é a mesma entre a altura da pirâmide da Lua e o lado da base da pirâmide da Lua. Deu exatamente os mesmos valores. Tá bom? O item D, a parte que fala que é superior a 60, está correta nessa afirmação, mas a outra parte que fala das razões não vai bater. E eu não vou hoje conferir isso não, porque a gente já detectou a resposta. Beleza? Então, ficou assim a questão da geometria espacial da prova de 2017.